Boa noite! Sextou de que jeito? Sextou aqui no movimento Amor em Luz, com uma convidada mais do que especial, porque hoje a gente vai falar de maternidade real, vai falar do que é ser mãe nesses tempos muito loucos que a gente vive, como é que a gente faz para passar por tudo isso sem surtar, me conta. A terapeuta que a gente vai conversar hoje é a Gessília Braga, a minha companheira facilitadora cardiointuitiva, e ela tem outras técnicas também que ela vai trazer pra gente, além de a sua experiência como mãe também. Você que está chegando agora, gratidão pela escuta de vocês. Assim que ela chegar, eu já vou chamá-la pra gente começar esse papo, porque é muito assunto do bom pra gente tocar hoje. E entender também, né, o que que a depressão, principalmente quando ela diz respeito às mães, nessas multitarefas que a gente assume diariamente, vamos entender, né, qual é o impacto que isso tem na saúde emocional, com tanta responsabilidade, com tanta coisa para fazer. Será que a mãe, se doando tanto como ela costuma se dar, ela consegue ter tempo para o autocuidado, para cuidar de si mesma, da sua saúde emocional e tudo mais? A gente vai descobrir hoje com a Gessília Braga, que acabou de chegar. Já vou convidá-la a esse papo maravilhoso de hoje. Gente, que gratidão eu tô por esse movimento, viu? Coisa mais linda que tá acontecendo. Quanta medicina boa, meu Deus do céu! Ihu! Gê, como é que você tá? Tudo bem, minha querida? Tudo em paz. E você? Muito feliz que enfim a gente está fazendo essa bendita live, abençoada ao Senhor. Não é? Você tá me ouvindo bem? Tô te Tá bom ouvindo meu bem. áudio? A luz tá boa, o vídeo tá ótimo, só tá dando uma travadinha de vez em quando. Será que é a internet, o lugar que você tá? Porque às vezes é o cômodo, mas tá normal. Vamos tocando assim. Se der problema, eu te Tá, aviso. tá bom. Se travar, você me fala. Pode E deixar. aí? Bom, eu tô super empolgada, primeiro porque é uma companheira facilitadora cardiointuitiva. A gente tem passado aí os últimos meses quase que agarradinhas, né? Aham. Nós e o Rafinha, né? O mascote. A gente tem um bebezinho lindo que é o Rafinha. E todo esse período que a gente passou, esses meses de estudo, é claro que o nosso mascotinho veio no pacotinho e com muito amor, foi sempre muito bem recebido, com toda certeza. E Gê, me conta, agora a voz que não quer calar, a gente quer entender como é ser mãe em 2020, multitarefa, aí é terapeuta também, aí tem atendimento, aí estuda, aí tem outro filho. E como é que faz para não surtar, minha filha? Me fala. Mas espera aí, antes de responder isso, me fala, quem é você, Gessília Braga? O que você está hoje nessa terra? Eu estou mãe. É a minha primeira missão nessa vida. E engraçado, eu sabia desde criança que era isso que eu queria mesmo ser, porque eu nunca me afinei com nenhuma profissão que eu comecei a cursar, que eu terminei. Então, Olha, eu sou publicitária por formação, também sou designer de moda. É, tô nessa busca, desde que eu sou mãe, nessa busca pelo autoconhecimento. Então, desde 2015, mais ou menos, desde que o meu primeiro filho estava na barriga ainda, eu já comecei a sentir uma sede muito grande por autoconhecimento, para saber quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, por que que eu estava me sentindo tão inquieta, né? E total. essa busca veio combinar com o meu mapa astral. Eu fiz em 2017 e aí lá vinha dizendo tudo, que eu tinha que trabalhar com cura, que eu tinha que procurar fazer cursos ligados a tratamento de cura, a terapias. Então meu mapa, assim, eu nunca tinha feito e tava mapeadinho mesmo, bonitinho lá dizendo tudo, todos os planetinhas, as casas do tudo tava lá dizendo, apontando para esse caminho, né, de trabalhar com cura. Então, daí eu comecei essa jornada, né? E me tornei terapeuta. A mamãe já tá aí, oh meu amor. Já, mandou até E mensagem já. então, Ana, assim, eu sabia que na minha missão estava essa ligação muito forte com a maternidade. Tanto que quando eu engravidei do Benjamin, eu sabia, eu tenho que trabalhar com alguma coisa para mães, eu tenho que fazer alguma coisa para mães. Até cheguei a fazer uma formação como baby planner, que é uma profissão muito
bem sucedida lá fora, nos Estados Unidos, mas aqui é algo que não vingou, que é Eu uma nem sei o que é, profissional. pra te falar a verdade. Então, Baby Planner é uma mulher, é uma profissional que ajuda nos cuidados com todos os preparativos para a chegada do bebê. Então, é como se você fosse Legal. terceirizar o enxoval, né? A pessoa vai lá e compra o enxoval, ela já faz a lista, tudo que você quer, ela vai lá ou acompanhando, ou ela compra para a grávida, tudo. Ajuda na montagem do quarto, né? Todo chá de bebê, tudo, tudão, tudo que precisa fazer para receber uma criança, Que legal. essa Baby Planner faz. Mas eu fiz e não me identificava com aquilo. Eu achava que aquilo ainda era muito superficial, assim, não era aquilo que eu Ainda não tinha era o para, caminho. não, para ajudar as mães. E aí com as terapias, sim. Aí bom, é esse o caminho. E ainda estou cavucando cada vez mais e estou encontrando outras coisas que eu já estou vendo assim um caminho até mais profundo, ligado a parto, ligado a ajudar essas mulheres aí que estão parindo, né, agora de forma cada vez mais natural, a trazer essas crianças para o mundo de uma forma assim muito bonita, sabe? E mais Muito amorosa. conectada. Isso. E me conta, como é que foi esse processo? De primeiro parto para o segundo parto. Qual foi a grande diferença? Que a gente conversou um pouquinho, você partilhou comigo que foi completamente diferente. Mas me deixe entender. Por exemplo, meu parto foi cesárea marcada aos 20 anos de idade. Depois, quando eu fui estudar, entender quais eram os traumas que eu estava gerando do meu filho, como eu me senti, parecia que eu era uma peça de carne amarrada naquela mesa, parece que eu não vivi o meu parto. Essa era a sensação que eu tive. Tanto que eu tive que ressignificar isso depois. E eu queria entender isso para você. Como é que foi a diferença entre uma situação e a outra? Olha, parece como se fossem duas encarnações diferentes, porque foi completamente diferente um do outro. O primeiro também foi cesárea. Sim. Foi marcado, agendado, tudo bonitinho. Fui toda lá de cabelo escovado, de unha feita, maquiada Na para foto. cirurgia, né? Para cirurgia e tudo. E era assim, nem passava pela minha cabeça ter um parto natural, porque era muito fora da minha, sabe? Eu não imaginava Da que era realidade. possível. Eu não tinha a menor ligação com nada disso. Eu só não queria sentir dor, como acho que 90% das pessoas lá no Ceará, né? Que eu fui ter ele lá, que é de onde eu venho. E aí, a gente fugia da dor, né? Ninguém quer sentir dor, então nem se cogita muito lá você fazer um parto. Acho que hoje isso está mudando, graças a Deus, né? Mas foi um parto que eu senti um pouco de depressão. Não era uma depressão pós-parto, que hoje eu sei que era uma coisa chamada baby blues, que é um estado que a mulher passa poucos dias depois do parto, que ela se sente muito triste, né? Por conta dos hormônios também, tanto quanto a depressão é causada também pela questão hormonal, né? Depressão pós-parto. Mas a mulher, ela tem, depois assim, uns 5 dias, 3, 5 dias depois que o neném nasce, ela começa a sentir uma tristeza profunda, uma inquietação, uma ansiedade, sabe? Uma apatia, uma vontade de chorar incontrolável que eu não sabia de onde vinha. Eu só sabia que eu tinha que chorar, chorava, chorava, chorava e pedia para o meu marido me abraçar e rezar comigo. Ó, reza comigo que eu não sei o que está acontecendo, eu não estou bem. Eu só sei que eu tô esquisita, eu não sei por que que eu tô assim. Mas, e aí passava. E depois de uns 15 dias passou esse estado. Realmente era, acredito eu, que os hormônios assentando, Sim. né, de volta para o lugar e fica tudo muito bagunçado no nosso sistema, no nosso organismo. E como eu não tinha conhecimento dessas medicinas, né, que se faz no pós-parto, eu não fiz nada, assim. Eu só tive meu filho, fui cuidar dele, fiquei 20 dias em Fortaleza, depois fui embora para o Pantanal, que era onde eu morava na época, Sim. e fiquei lá sozinha, né, não tinha família perto, não tinha ninguém. Tinha amigas, né, que me ajudaram muito. E isso me ajudou demais, assim, no segundo parto, ressignificar completamente como deveria ser, sabe? Então, É, só um adendo rapidinho, Gê. A Andrea compartilhou que ela passou por isso também. Eu vou ser bem sincera, para mim é uma completa novidade. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, sabe?
Uhum. Eu acho que a maioria, né? Sempre ouve falar sobre a depressão pós-parto, mas esse termo era diferente. É, a Então, e agora diferença como? desse, a diferença do baby blues para depressão é que ele é uma coisa que vai, com o passar dos dias, vai melhorando. É, Entendi. começa e vai diminuindo aquilo, sabe? Aquele sentimento, aquela emoção esquisita, né? Negativa. Sim. E a depressão não. Ela vai piorando. A mulher vai ficando cada vez mais apática e ela não consegue cuidar da criança, ela sente uma certa distância daquele bebê, né? Muito sentimento negativo, sabe? Então, aí precisa mesmo de acompanhamento terapêutico, precisa ver, né, como que pode ser feito, uma forma de ajudar para aquilo ali não se prolongar a ponto de chegar à mulher Entendi. que a gente vê casos horríveis, que a mãe mata a criança, né, e Sim, joga, enrola num saco, aquelas coisas horrorosas que a gente vê por aí, sim. que eu acredito que são muito, a maioria motivadas por essa passagem, né? Que a Sim. mulher às vezes não sabe lidar, não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Assim, eu acho assim, até é bom que os maridos, né, que a família que acompanha, fiquem alertas, assim, porque às vezes a mulher não percebe. É muita novidade, né? Você tem um filho, muda tudo, a vida vira de cabeça para baixo, e tem muita mulher que não sabe lidar com essa nova realidade. E se é uma pessoa que não tinha o hábito antes da gestação de buscar autoconhecimento, ferramentas mesmo de autocuidado, é pior ainda, né, Gê? É, Ó, deixa eu é. só pedir um favorzinho para vocês que estão chegando agora. Tem uma setinha aqui embaixo, um aviãozinho. Clica nela e ela vai cair direto no seu direct. Você envia essa live para outras mães, para outras mulheres que passaram, que podem passar por isso, que não conhecem do assunto e que será muito bem-vindo elas conhecerem. É uma maneira de a gente compartilhar conhecimento, compartilhar luz e, enfim, amor também, né, Gê? Que a gente nasceu para ser Aham, vida, para amar, iluminar. E aí me conta, sim, o primeiro parto, então, foi regado de novidades por conta do Baby Blues, é isso? isso, baby Do Baby blues. Blues. E aí, o que que mudou? Quanto tempo teve entre uma gestação e outra? Foram 4 anos. E o que que 4 anos. mudou? O que a Gessília fez de diferente nesses 4 anos? Antes da segunda gestação? Bom, a Gessília começou a se conhecer, começou a buscar se trabalhar, mexer aqui dentro, entender quem ela era, né? Qual era realmente o propósito que ela tinha vindo aqui nesse mundo. E aí eu vim morar em São Paulo. Então, quando eu engravidei do Rafa, eu já estava morando em São Paulo e uma amiga minha que morava no Pantanal também, a Eusani, nem sei se ela tá aqui, ela teve o neném aqui em São Paulo de parto natural e domiciliar. E ela me botou pilha. Vamos fazer, faz parto natural, faz, eu te indico a equipe, todo mundo que me acompanhou, não sei o que e tá. Bom, por que não, né? Já comecei a acender uma luzinha assim, sim, por que não? Por que que eu não posso tentar, né? Se ela conseguiu, ela tem mais ou menos o meu tamanho, meu peso, é magrinha também, e ela conseguiu, por que que eu não posso, né? Por que que eu vou já negar isso? E aí eu comecei a me envolver com a coisa. E eu Legal. fui, né, já estava muito numa caminhada de fazer um monte de curso, então eu já tinha conhecido um monte de gente. E eu já tinha escutado falar de chá de bênçãos, né? Então eu Olha, pensava, cara, eu quero que esse parto seja assim o mais espiritualizado possível. Eu quero estar conectada assim até a raiz, com tudo que eu puder que possa me ajudar para ter essa criança vir da melhor que maneira possível. lindo. Eu já estava numa caminhada espiritual, assim, já há um tempo, sabe? Nessa busca, né? Envolvida com isso, com a espiritualidade. Então eu fui, busquei uma doula que fez o meu chá de bênçãos, né? Eu não tive aquele E o chá que que a que é o pessoa chá de pede. bênçãos? Que para mim é uma novidade também. O que que é? Olha, o chá de bênçãos é uma cerimônia linda, que você junta as principais pessoas que participaram do seu processo de gestação, né? Então, no caso, a minha mãe veio para São Paulo, né? Ela chegou Legal. alguns dias antes e participou, porque eu precisava que ela tivesse, assim, era Sim. fundamental que ela tivesse. Algumas amigas lá do meu condomínio que também estavam, né, nesse processo, essa minha amiga que me deu essa ideia, E né, te de pilhou ter toda. e uma outra também que estava no Pantanal e também já estava morando aqui.
Legal. E foi pouquinha gente, mas foi uma cerimônia assim, o chão inteiro cheio de rosas, sabe? A casa inteira perfumada. Ela me arrumou, E enfeitou meu cabelo de flores e fez, sabe, fez um penteado bem bonito. E ela não me deixou ver a preparação toda do foi ambiente. surpresa, que Foi delícia. surpresa. E aí ela enfeitou tudo, né? Enfeitou a casa com luzinhas e velas e cheiros e incensos e fez uma mandala no chão, né? Com velas, incensos os meus santos aqui, as minhas velas. E todas nós sentamos em roda no chão, porque era pouquinha gente, então sentamos em roda no chão. Então minha mãe sentou numa cadeira e começou a contar como que tinha sido, né, na geração dela, como que tinha sido, contou um pouco da história dela, da mãe dela, da avó dela. Então eu conheci um pouco de como era, de como as coisas funcionavam na época delas, né? E depois a gente fez um momento de escalda-pés, então eu lavei os pés dela, honrando toda a minha ancestralidade. Foi assim muito emocionante, porque ela trouxe fotos, inclusive, sabe, das pessoas, né, das minhas avós, das minhas bisavós e de pessoas que tinham, né, ícones na nossa família, como grandes mulheres que pariram aí de 20 filhos para lá. Então, foi muito simbólico para mim, sabe? E eu sei que para ela também. Foi um momento assim de trazer a força para aquela mulher. Nossa, você travou. Será que fui eu? Eu acho que foi você, mas eu tô te ouvindo Já normal. A voltou? imagem que tá travada. Pode Ah, tocar. pronto, voltou. Então, ela até tá dizendo aí, né, mãe? Foi muito emocionante, porque a gente curou uma relação, assim, sabe? A gente falou coisas uma para outra que a vida inteira a gente nunca tinha falado. Até quando eu me lembro, dá vontade de chorar tudo de novo. A Samantha E eu começou, é muito chorava, lindo. Só de ouvir eu já chorava. tô chorando. E arrepia mesmo, é muito lindo. Isso. E nós, assim, a gente se abraçou muito, foi muito emocionante. Foi assim, para mim valeu assim por mil chás de bebês, assim. Eu jamais trocaria de novo ter feito essa cerimônia. E aí depois todas as mulheres lavaram os meus pés. Eu lavei só os pés da minha mãe e da minha sogra também, porque eu também honrei a outra avó do meu filho, né? Agradeci, a Sim. existência dela, porque graças a ela existe meu marido e graças ao meu Sim, marido eu pude fazer o meu filho. parece simples, mas é verdade, né? Então, e foi também muito bonito, sabe? Porque essa relação de sogra, né, e nora, e a gente sempre teve uma relação um pouco complicada, então nos últimos anos a gente mudou muito a forma como a gente se enxerga, uma enxerga a outra. Que Então lindo. foi muita cura, foi um momento de muita cura, assim. E daí depois todas elas lavam os pés da grávida, né? E lá elas fazem todos os votos de abundância, de que tem um parto maravilhoso, que a criança nasça com saúde plena, que tudo dê certo. Foi assim, todas as mulheres que estavam, elas Que lindo. todas choraram Arrepia, muito. real. E no final, a gente dançou, sabe? Todo mundo dançou comigo, aquele barrigão e todo mundo dançando comigo. E a última parte foi elas me embalando. Eu deitei num lençol, cada uma pegou numa ponta do lençol e ficou me embalando, como se eu fosse um neném, no ventre da minha mãe. No final, todo mundo colocou a mão na barriga e pediu para ele vir em paz, né? E desejou para o neném, né? Desejou para o Rafa que ele chegasse em paz, que ele viesse bem. Que todas nós, a gente Que estava todo mundo lindo. esperando ele ali, com todo o amor do mundo. Foi, assim, simplesmente lindo. Muito lindo. É importante você ver o parto também por esse lado amoroso, você preparar. Olha que missão incrível a mulher tem, cara, de gestar uma vida, de trazer uma criança para esse mundo, sabe? Para esse planeta, de educar, não é só o gestar, né? É o único transporte, cara. Nem um ET pode soltar um aqui na nave. Não rola desse jeito. Tem que saltar pela barriga da mulher.
É. Isso é para a gente olhar para dentro também e se honrar como pessoa, né? Como Uhum. mulher, como ser feminino. Acho que essa é a grande mágica das Sim. ritualísticas. E mulheres, quando se unem, e eu sei que a senhorita tem um trabalho muito bonito com mulheres, e mulheres, quando se unem, elas têm a capacidade de realmente nutrir a outra com essa energia feminina, de Sim. acolhimento, de cuidado. E é tão importante hoje, né? Fala um pouquinho sobre isso, Gê. Olha, eu acredito assim que nós, a gente é portal, nós somos portais. A gente vem aqui para ser guardiã dessas crianças que estão chegando, né? Então, quando eu falo de mães da nova era, eu falo de mães extremamente conectadas com essa missão de trazer um filho ao mundo, não só por trazer, não só porque gerou e tem essa Sim, obrigação, mas trazer como um propósito muito maior de se curar por eles, curar, se curando por eles, a gente está curando uma geração inteira para trás e para frente. exato. E de ajudar, de ser guardiã, de ser guia, né? De amparar a caminhada deles, de trazer luz, assim, de dizer assim, de mostrar para eles o quanto eles têm valor, o quanto eles são importantes nesse planeta, sabe? Quanto eles são luzes, assim, que estão vindo aqui com uma missão, assim, gigantesca. Então, eu enxergo como uma missão, assim, de diariamente alimentar neles esse valor, esse amor que eles têm que ter por si, em primeiro lugar, né? Despertar neles o amor próprio, conseguir ouvir, ser guiado pelo coração deles, que eu acho que está sendo uma coisa muito desconectada hoje, até por conta da tecnologia, né? Eles ficam grudados no celular, eles ficam grudados em jogos o dia inteiro. Então, trazer essa questão do autoconhecimento, sabe, para essas crianças, eu acho assim Total. fundamental. E, e eu acho que isso ajuda muito na questão da depressão e do suicídio. Porque uma criança que sabe que ela não precisa da opinião de ninguém para ser Exato. feliz, ela não precisa da aprovação de ninguém, nem dos pais, nem da sociedade, nem de ninguém. Ela já é perfeita, ela já vem perfeita, ela já tem muito, ela já tem tudo para construir o que ela precisa construir no futuro dela. Perfeito. Perfeito. Então, a gente só não pode estragar isso, sabe? Que às É. vezes a gente com as nossas noias, as nossas neuras que a gente já traz, É. né? Que a gente adquiriu na vida e a gente passa para eles sem nem perceber, a gente faz com que eles queiram atingir uma expectativa que eles não precisam, sabe? Então, Exato. eu acredito que acontece muito isso, assim, nessa ânsia de atingir uma expectativa dos pais, para ser tal coisa, né? Para, sabe, para tudo que, né? A criança às vezes ela imagina isso e ela não conversa com o pai e a mãe, ela não fala assim o que que ela sente, ela não fala o que ela pensa, o que que ela quer. E às vezes os pais também não perguntam, né? Então, é sempre estar de olho, é sempre estar puxando assim, o que que você tem vontade de fazer quando você crescer? Eu pergunto o tempo inteiro aqui pro Benjamin, que é o meu mais velho, que é totalmente espoleta. Eu digo, bem, e aí, o que que você quer fazer quando você crescer? Ele fala, eu vou ser bombeiro, você, tudo que ele vê nos desenhos, Não né? vai. Ele fala qualquer coisa assim, e diz cada coisa engraçada assim. E a gente ótimo, se você quiser ser um cantor, um roqueiro, um barbeiro, que você seja muito feliz fazendo aquilo. Exato. Mas que você vá fazer o que você ama, porque eu sei, eu tenho certeza que muita coisa nessa questão da depressão acontece porque as pessoas não seguem o caminho que elas vêm seguir. Elas não buscam seguir o seu caminho, elas estão sempre buscando atender às expectativas dos outros e da sociedade, que é muita cobrança ainda, né? É que muitas vezes nós, como mães também, acabamos, de certa forma, ou projetando nos filhos, não só mãe, tá? Vamos entender pais aqui nesse cenário também, porque são as pessoas que a criança tem como referência. Acaba projetando naquela criança, como você bem falou, as expectativas muitas vezes que aquele pai, aquela mãe tem ali frustrado. E aí não fica, não dá esse direito de criar uma, aliás, não é nem o direito dele escolher alguma coisa, mas perde também a chance de criar intimidade com o filho, de criar um vínculo amoroso real, em que eu consiga olhar nos olhos e enxergar a alma, que eu consiga dizer para ele amorosamente, olha,
encontra teu propósito e seja feliz independente de qual for. Essa amorosidade, eu acredito até que por conta dessa correria de vida, é a mulher que dá conta do trabalho, do estudo, do filho, do marido e ainda tem que estar sexy e depilada à noite, sacou? É muito puxada a rotina. E aí, quando você se depara com aquele serzinho, é óbvio que é mais confortável você largar o celular na mão da criança. Porque você precisa respirar. Já fez Sim, janta, lavou roupa, cuidou da casa, trabalhou, estudou. É quase que um surto. E aí, Gê, como é que faz para arrumar esse tempo de pausa, para respirar e para se conectar? Faz como? Me conta. driblando, assim, equilibrando uns milhares de pratos, assim, ao mesmo tempo. Varando madrugada, porque, assim, aqui, por exemplo, o Rafa acorda cedíssimo, e ele acorda a casa. E eu sempre fui notívaga, desde bebezinha. Eu não consigo dormir cedo e acordar cedo. Assim, sou da noite. Eu sou aquela loba mesmo. Eu vou pra noite. Eu gosto do silêncio, eu gosto do escuro, eu me conecto, assim, eu me concentro à Dá uma noite. Então, paz, né? A todo mundo aqui madrugada. também dorme cedo. Então, 8 horas eu já boto. Todo mundo vai pra cama, dorme, janta cedo, dorme cedo, que aí, tipo, 9, 9:30, eu já tô aqui de boas, estudando, lendo as minhas coisas, fazendo Sim. as minhas rezas, fazendo as minhas meditações, os meus atendimentos. É, acaba que tem que ser à noite mesmo. Então, se alguém tiver interesse em atendimento, assim, a partir de 10 da noite, estamos aqui. Só Acho me que não tem procurar. terapeuta, não tem terapeuta que atenda esse horário, eu atendo. E assim, é muita ajuda, né? A ajuda da minha sogra, que quando eu preciso ela fica com eles e sempre me dá um help, né? Ela mora aqui pertinho. E meu marido também dá muito suporte, muito. Tipo assim, ele Ótimo. tá de férias, por exemplo, vai ficar uns 30 dias. Então o que eu preciso fazer, ele cuida dos meninos. Ele não tem assim, isso aí é teu, não. Ele totalmente parceiro, sabe? E eu acho que até isso, assim, é importante a gente falar desse suporte que a gente precisa ter dos maridos. E, assim, não é pedir, não é tratar isso como uma ajuda. Não, é o papel dele, sabe? É a Exato, parte meu que Deus do cabe a céu. ele. É a parte que cabe a ele, né? E fazer isso de forma natural, sabe? É Exato. conversando, é fazendo entender que aquilo é dos dois, aquela missão é dos dois. E aos pouquinhos a gente quebrando, sabe? Essas que ainda tem muito, né? Do Sim. homem achar que tudo que é É relativo aos coisa da filhos e à mulher. casa é para a mulher. E não, sabe? Porque sufoca mesmo. Se não for assim, eu acho que é muito fácil entrar em depressão, porque você fica pirada, você não tem como respirar, né? Eu Exato. tava com uma mania de depois que os meninos iam dormir, eu vinha limpar a casa. E eu quero saber de uma coisa, não vou ficar limpando a casa todo dia. Dane-se, amanhã eu faço, amanhã eu dou um jeito Justo. e ter esse compromisso, assim, de cuidar de si também, de cuidar da sua mente, de cuidar do seu emocional, de cuidar da sua espiritualidade, sabe? Então, não é fácil, não, mas dá pra fazer. Mas você não me contou uma coisa ainda, que agora eu fiquei curiosa. Eu já Aham. percebi que você faz malabares aí para cuidar da rotina e normal, né? Mulher não tem jeito, não. Mas e o parto do Rafa, que a gente não falou dele ainda? E eu vejo aquelas Então, fotos que tem no seu Insta. Jesus Pai do céu, que coisa sagrada, que coisa linda, foi. uma mulher parindo. Me Aham. conta, me conta. Então, Ana, acho que o parto do Rafa foi a coisa assim mais transformadora que eu vivi, a mais forte, a mais significativa que eu já vivi até hoje mesmo. E eu recomendo assim para toda mulher que tenha pelo menos um filho na vida de parto natural, porque toda a dor que a gente sente, ela se transmuta numa força, a força do mamífero, né? Olha Você só. saber que você é um mamífero, que É você é animal. um e olha, a diferença que foi de tudo, absolutamente tudo, meu pré-parto, meu parto e o pós-parto do Rafael, do Benjamin, foi muito grande. Inclusive, eu não senti absolutamente nada de baby blues dele, no puerpério dele. Eu acredito que por toda a ocitocina, né,
que veio, porque um parto cesárea, você está induzindo o parto, ele não tá, a criança não está vindo na hora que ela Não quer, tá não é pronta. natural. O É. ritual não tá completo, né, Gê? Então, o corpo também ele não está preparado ainda, Sim. ainda não está pronto, assim, ó, é agora que é a hora dele vir. O corpo ele é pego de surpresa, simplesmente do dia para a noite o menino foi tirado e o seu corpo ele começa devagarinho a entender o que aconteceu. Então a resposta é diferente, né, do pós-parto. E dele, não. Eu não. Tanto foi uma adrenalina tão grande, foram 12 horas de trabalho de parto, Uau. foi difícil, mas como eu estava falando, foi um parto que eu procurei que fosse extremamente espiritualizado. Então eu me conectei, eu tenho até aqui no meu altar ainda a foto da minha avó, da mãe da mamãe, que para mim foi a maior parideira da família, porque ela pariu mais de 20 crianças, né? Tá de brincadeira. Todos em casa, entendeu? Assim, isso. 20? Mais de 20. Nem todos sobreviveram, mas foram mais de 20 partos, né, Uau! galera que tá aí? Não me deixa mentir. E Chocada. eu, é, e antigamente isso era normal, É super antigamente normal. era dali pra cima, né? E aí eu trouxe, assim, eu fiz uma meditação muito forte no início, sabe? Quando eu já estava em trabalho de parto, eu fiz toda a equipe ficar sentada e meu marido trouxe lá uma meditação que eu tenho aqui e ele ficou lendo essa meditação. E eu, todo mundo de olho fechado, até nas fotos tem todo mundo de olho fechado lá, E quem concentrado. participou do parto? Meu marido, minha mãe, duas parteiras, né, obstetrizes. Era uma obstetriz e uma enfermeira obstetra. Ah, tá. Que são Doula profissionais acompanhou diferentes. também Uma o parto? doula, sim, uma doula e a fotógrafa. Então, eu acho que eram 7 Legal. pessoas. E, e aí foi, durante o trabalho de parto, tava difícil dele vir, porque não estava dilatando completamente. Sim. E tinha a piscina, né? A piscininha com água e tal, que eu ficava lá dentro para dar uma relaxada nas dores. E teve um momento que já estava assim, com mais de 10, acho que umas 10, 9, 10 horas de trabalho de parto, já muito cansada Sim. mesmo. Eu percebi que eu estava começando a ficar com medo. E eu sabia que esse medo ia cagar tudo. Eu sabia que com aquele medo ali eu ia acabar tendo que ir para um hospital e Sim. eu não queria. Eu disse, eu tenho que ir até o fim. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso viver isso até o fim, né? Então eu peguei, pedi para meu marido, ó, pega uma vela rosa, uma azul e uma amarela, chama Trina, né? Ai, que lindo. Acende as 3, traz ali a minha santinha, me dá ela ali, que agora eu preciso chamar a galera para me ajudar. E aí eu comecei a conversar, Arcanjo Miguel, pelo amor de Deus, Mãe Maria, venha para cá, Mãe Olha, você Cani, falando venha me me ajudar, emociona. Melquisedeque, Metatron, todo mundo, por favor. E eu chorava e falava agarrada, assim, sabe, com a Kuan Yin, né? No caso, que a Kuan Yin é a deusa é a protetora das mães e das crianças. Que Então, legal, não como eu sabia. trabalho com ela, ela é. Então, ela me acompanhava o tempo inteiro. E nessa hora, E aí eu me concentrei de novo. Não deixei mais aqueles pensamentos de medo, né? Que estavam Sim, vindo. Botei pra correr. E aí, logo depois, a principal, a parteira que estava sendo a principal, né? Que estava fazendo sim. tudo, ela teve o insight de fazer um exame de toque em mim para ver mais ou menos como é que estava, porque elas não Le- ficam fazendo, sabe? É muito difícil fazer o exame de toque no parto natural. E aí ela foi e fez esse exame e percebeu que tinha um pouquinho de dilatação, que se ela tirasse aquilo ali, ia fluir mais rápido, sabe? Legal. Tá bom? E aí ela pode fazer manualmente? A rocha, manda ver. Manda ver Uau. porque eu quero que acabe logo esse negócio. Eu já tava assim, não aguento mais, não aguento mais. E aí ela fez. Depois fizeram lá umas manobras comigo, umas manobras que tem um nomezinho específico que eu não lembro agora, mas que elas me viram assim e eu até fiquei de cabeça para baixo assim, para o neném encaixar, né? Para ele encaixar direitinho e começar a coroar. E olha, em menos de 20 minutos depois o Rafael nasceu.
E foi muito Uau! rápido. Foi. Foi depois disso, depois dessa reza, né, desse pedido de eu chamar todo mundo, veio me ajudar, chamava a vovó, Terezinha, veio me ajudar, por favor, ele precisa vir. Conversava muito com ele também. Toda a minha linhagem feminina, pelo amor de Deus, É, agora! nossa, é assim, sabe, quando nasce, quando sai, que você vê assim, que você dá aquele grito primal, aquele até o menino nascer, você vê assim, cara, como a gente tem força, como que pode a gente ter tanta força assim, aí, ali eu sabia que tudo que eu quisesse, eu podia conseguir, sabe? Se eu persistisse, né? Sim. Persistindo e pedindo, sempre andando de mão dada com a espiritualidade, que eu acho isso que foi fundamental nesse momento. Se eu não tivesse tido esse amparo lá na hora, eu teria desistido facilmente. Eu tinha te pedido para ir para o hospital tomar uma peridural e, ó, vamos encerrar esse negócio. Então, depois do parto dele, eu fiz as medicinas, a gente fez, a minha doula tinha um grupo de placenteiras, que também é uma coisa que nem todo mundo sabe, que a placenta, ela é uma coisa assim, ela é uma entidade, sabe? Ela tem uma Incrível. vida, ela é um ser a parte do nosso corpo que tem todo um respeito em volta da placenta, tem toda uma medicina que se faz com a placenta. Então, a gente fez cerimônia, foram 2 dias com cerimônias, honrando aquela placenta, banhando ela com flores, sabe, com florais e fazendo é, agradecimentos e tudo. Foi muito lindo também. E aí fizeram cápsulas, fizeram tintura para tomar. E essas cápsulas, eu acredito muito que também ajuda no processo da gente retomar a nossa parte hormonal mais rápido. Eu não leio assim, muito sobre isso, mas tem toda uma medicina, tem até acho que um livro que uma placenteira aqui de São Paulo fez, só falando da placenta. Legal. E é muito assim, isso me ajudou muito também. Foi algo que eu tenho certeza que a placenta está plantada aqui em casa, o que sobrou dela, eu plantei numa planta que fica ali, uma árvore da felicidade. E assim, quando você sacraliza, né? Você entende a sacralidade de um parto, Sim. eu acredito que essas crianças elas vêm de uma forma assim, muito mais honrosa para o mundo. Elas vêm mais calmas, elas vêm mais conectadas, mais compreensivas, elas vêm com uma amorosidade diferente. É diferente. O jeito da criança é diferente, sabe? Porque ele sabe que foi respeitado. Eu entendo que ele Exato. sabe que foi respeitado do início ao fim. É um ritual de transição que se completa, né? Porque o bebê, quando ele começa também a se preparar para o parto, ele tem um preparo, assim como o corpo da mulher tem um preparo. E aí, de repente, vai um médico, corta a barriga, arranca ele para fora. Ele não viveu aquele ritual, não completou aquele ciclo, que é um ciclo de É, morte também, né, Jay? Que ele sai da sim, vida aquática para vir para a atmosfera mesmo terrena, sim. respirando, usando os pulmões. Uhum, Que lindo, cara, uhum. que história incrível, que incrível. E outra coisa que agora eu quero que você bata nessa tecla aí para a gente ver se faz sentido o que eu estou pensando. O que me parece é que, me parece não, eu acredito muito nisso. Quanto mais a mãe tem esse trabalho dentro dela mesma, espiritualmente, de consciência, de autoconhecimento, de autoamor, de se trabalhar, mais ela consegue dar espaço para o filho ser o que ele precisa ser de forma mais leve. E Com aí, quando a gente certeza. para pensar que o índice de crianças, de pré-adolescentes, crianças praticamente, né, a partir dos 9, 10 anos, até 19 anos, o índice, nos últimos 4 anos, eles aumentaram de 30% a 40%. O suicídio nessa faixa etária. É algo que é doloroso de ver, é absurdo de ver. E me parece que quanto mais curada a mulher está, a mãe está, mais condições ela tem de curar o filho e de evitar, e de acolher o filho, na verdade, né? De criar esse laço com o filho. Como Com você vê certeza. isso? Exatamente isso. A gente precisa se trabalhar, lidar com os nossos processos assim a fundo mesmo, porque
quando a gente deixa todas as nossas crenças, as nossas neuras, tudo que a gente acumula de, né, de bobeira na cabeça ao longo da Vinhaca. vida, a gente não permite que aquela criança também é, dê passagem a quem ela veio ser, sabe? Eu acho Uhum. isso, assim, fundamental. Talvez seja a coisa mais importante, assim, da criação de um filho. Eu acho que primeiro é os pais procurarem se curar, procurarem se trabalhar. Nesse ponto, a constelação familiar foi uma coisa que, assim, me ajudou muito, tanto que eu depois fui estudar e já comecei a trabalhar com ela, porque é algo, assim, que a gente vê que tem tanta coisa que a gente não sabe que tem, de processo interno, de queixas que a gente traz dos nossos pais, assim, queixas bobas, gente, coisas, assim, que você não tem o direito de ficar pedindo mais, sabe? Que os pais já deram tudo, já deram a vida, já deram tudo, o principal eles já deram, a vida, por mais que possam ser pais ruins, né? E quando a gente trabalha intimamente todos esses processos, principalmente quando a gente trabalha com os nossos pais, a gente se liberta e a gente toma a força deles e a gente toma a força que a gente recebeu de toda a ancestralidade que veio atrás deles. Então, Legal. tem uma frase que a Paula Quintão fala que é assim: nós somos a entrega de valor dos nossos pais para o mundo. E E então os nossos filhos também são a nossa entrega de valor para o mundo. Então é muito especial, assim, a gente sempre tá com os nossos pais aqui, né? Com a mão no nosso ombro, amparando as nossas escolhas, guiando os nossos passos, assim, espiritualmente falando, assim, tá aqui, filho, vai. Eu te dei a tua vida, eu já te dei o que você mais precisa para seguir e fazer o melhor com aquilo que eu te dei, além da vida, né? Vai sim. e faz o teu melhor, faz o que você pode, faz um bom uso dessa vida que eu te dei. Então, quando a gente faz isso com os nossos filhos também, sem ficar impondo que eles sigam uma determinada profissão, sabe? Sem ficar impondo que eles façam curso de inglês, de francês, do Diaba 4, e enchendo aquela criança de muita coisa que, na verdade, ela só quer descobrir quem ela quer ser, o que é que ela precisa fazer. Tá tudo Exato. dentro dela. Tudo aquilo ali que ela precisa mais, ela vai ao longo da vida trazendo, né, de conhecimento. Ela vai ao longo da vida buscando por ela mesma. Mas, assim, eu acredito que tem uma determinada idade que a principal coisa, que principalmente nessa até os 7 anos ali, que é onde, né, se fala que se formam os principais traumas, as grandes neuras da criança, quando o adulto vem dessa fase da primeira infância, quanto menos a gente preencher o tempo dessa criança com coisas que, na verdade, não são algo que vai trazer realmente um trabalho interno dela, eu, assim, sabe, tanto que colocar, eu acho lindo, eu acho muito legal a escola bilíngue, trilíngue, não sei o que e tal, porque é um mundo de competitividade, né, que estimula o tempo todo aquela criança a ser competitiva. Então, quanto mais idiomas você falar bem novinho, mais bem-sucedido você vai ser. Ninguém nem sabe se lá no futuro vai precisar mesmo falar um monte de idioma, porque quem sabe vira um só, uma língua só. Então, assim, colocar numa escola, sabe, que deixa brincar, que deixa explorar a criatividade, que deixa ter contato com a natureza, que deixa ter contato com as coisas básicas que a gente perdeu, Deixa a sabe? criança ser criança, né, Gê? Isso, É, é, exatamente. a gente entrou numa neura, a gente como sociedade, né? É, entrou numa neura de hiperprodutividade e quer projetar isso nos filhos. É, E aí, como é que fica? Uma grande amiga minha, conversando com ela sobre colégio, não, porque eu vou tirar ela de tal colégio e eu vou colocar ela em tal. Falei, mas meu Deus, a menina só tem 5 anos de idade. Não, mas é porque essa é muito, muito fraca. E que não sei o que, que não sei o que lá. Assim, pensa na escola top aqui de São Paulo. Era isso que era... Tá tudo bem, assim, é uma ótima escola, tá ótimo. Mas aquela criança não tinha a presença da mãe, ela não tinha o acolhimento da mãe. E tudo que uma criança mais quer é só colo, é só olhar nos isso. olhos, é só É. acolhimento. Eu lembro de uma mãe que eu atendi,
E aí tinha acabado todo o processo já, que era uma coisa de cura da criança dela, interior dela. E aí ela compartilhou comigo, ela falou, tem outra coisa que eu quero falar. Eu falei, o que que é? Eu falei, eu não consigo, eu não sei o que acontece com a minha relação com meu filho. Ela já tá mais velhinho, né? Mas na época eu tinha 3 anos de idade. Ela falou, eu não consigo me dar com ele, eu não tenho paciência com ele, eu não sei o quê. E a minha relação com ele, eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo ter intimidade com meu filho. E aí eu peguei na mão dela, eu puxei ela para o chão, eu ajoelhei diante dela, eu falei, então é assim que você vai falar com seu filho. Como você gostaria que falassem com a tua criança. Acolhendo, mostrando que você está aqui por ela, olhando de verdade nos olhos, entendendo, compreendendo essa criança. A gente se preocupa tanto em dar coisas e preencher o vazio da nossa presença com coisas que o dinheiro compra, e a gente esquece de perceber os filhos. Uhum. E aí, na hora, assim, ela também desmoronou. Eu choro que nem manteiga, então não é difícil, né? Ela também desmoronou. Ela falou, eu acho que de todo o processo, assim, de cura que eu passei, não valeu esse momento. De realmente, porque a maternidade é algo muito forte para as mulheres, né? Sim. É como você falou, esse portal de trazer uma criança para essa terra, para essa vida, é uma ritualística linda para a mulher. E quando você não consegue concretizar isso no dia a dia com o seu filho, é também um processo doloroso, né, Gê? Sim, sim, muito. E a conta chega só lá na frente, né? E aí, quando você vê os adultos, assim, pessoas totalmente perdidas, né? Sem ver um sentido para a própria vida, e Sim, replicando isso nos filhos também, que a gente vê que vai virando uma bola de neve. Uma pessoa sequelada vai criando uma criança e vai deixando a criança sequelada, e aquilo vai passando adiante, enquanto não para em alguém e olha aquilo ali, não, bora curar todo mundo, bora trabalhar essas questões aqui, porque precisa parar esse processo, né? E aí, assim, deixa dores muito profundas, eu acho, sabe? Essa, essa desconexão com os pais, principalmente com a mãe. sim. A constelação traz muito isso, sabe? De como a desconexão de um filho com a mãe, esse distanciamento, essa questão de não sentir aquele amor, aquela ligação tão profunda, ela até na velhice, o próprio Bert, quem lê a biografia dele, ele conta que até quando ele estava com 90 e tantos anos já, ele percebeu que ainda tinha coisas para curar em relação à mãe dele. Porque a Uau, mãe dele, ele sentia que ela gostava mais do irmão. Porque quando eles voltaram da guerra, ele voltou e o irmão dele não, e ela pensava que era o irmão dele. Quando ela viu que era ele, ela ficou tipo assim, ah, é você, mais ou menos assim, ah, é tu mesmo. Então, assim, ele se sentia muito desprezado por ela, porque ele foi ser criado pelos avós e o irmão não. Ficou com os pais, né? Ficou com. Ele foi o único filho que foi criado, não foi criado pelos pais. Então, você vê quantas pequenas coisas, assim, essa desconexão com a mãe, principalmente, ela traz coisas muito profundas, assim, que às vezes a pessoa demora a vida inteira para curar. A vida inteira para curar. quando cura, né? Isso, Como ele que chegou aos exato. 94 anos caindo a ficha já na idade super avançada. A Pois é. Paty comentou aqui, Gê, que a escola, É, ela comentou que a escolinha educou meus filhos. Hoje percebo o quanto foi ruim para mim e para eles. Primeiro ponto, Paty, não tenha culpa. Você não é a única. Meu filho já estudou em escola de período integral enquanto eu trabalhava que nem louca, já ficou com a avó de final de semana porque eu também estava trabalhando. Mas o importante que eu vejo, e aí, Gê, quero saber também o que você pensa sobre isso, é que não é tarde, saca? O filho, independente da idade que ele tenha, ele ainda precisa da mãe, ele ainda quer o colo da mãe. Não se permita carregar as dores e a culpa de ter feito coisas que você fez lá atrás sem a consciência que você tem hoje. A consciência que eu tinha aos 20 anos de idade, como uma menina parindo uma cesárea marcada, com horário, com tudo bonitinho, me sentindo um objeto naquela mesa, não é a consciência da Ana Paula hoje. A Gessília que teve o é, Benjamin não é a mesma Gessília que teve o Rafa. E esse autoacolhimento é extremamente importante para gente.
Como a gente pode, Sim, quanto seres humanos, aceitar a nossa humanidade? Meu Deus, sim, nós somos humanas, a gente erra, a gente falha e tá bem. O importante é reconhecer, caminhar mais um degrauzinho, né? Subir mais um degrauzinho na evolução, caminhar mais um pouquinho, adquirir mais conhecimento, se preparar ainda mais e não perder as rédeas. Porque, sim. cara, ai meu Deus, eu corro o risco de começar a chorar, tá, minha gente? Mas tudo bem, se eu chorar vai borrar e ok, segue o baile. Eu vejo uma geração, ai meu pai, que horror. Mas enfim, dane-se. Eu vejo uma Chora! geração de jovens mendigando amor. Jovens de É, todas as idades. Mendigando amor, presença, acolhimento, um olhar, um colo sensível. E muitas vezes nós não temos a capacidade de dar isso nem a nós mesmos. De olhar no sim, espelho sem o peso e a culpa das decisões erradas que a gente tomou no momento que a gente não tinha nem capacidade para tomar uma melhor. Ou com carregando as certeza. dores do que passou na infância com os pais e que, ai, porque eu sofri tanto. Era o que eles tinham para dar naquele momento e foi o melhor que eles puderam dar. Respira, é o próximo passo. O próximo passo é a tua responsabilidade, a tua cura é problema teu. Sistemicamente, como a G falou, quando você se cura, você cura gerações passadas e você evita que os seus descendentes carreguem aquela mesma dor que perdura. Quantas famílias a gente vê, né, persistindo nas mesmas dores, nos mesmos Sim. sintomas? E Repetindo tá os na nossa mesmos padrões, curar. né? E como é que faz para curar, Gê? Me fala, como é que faz para curar? O que você diz para essa mulherada que está aí carregando peso, que está sofrida, que tomou decisão errada, como eu tomei um dia, como você tomou um dia? O que faz? O que você fala? Abra teu coração. Primeira coisa, se perdoar. Se perdoar, porque, bem, como você disse, né? Todos nós, a gente está aqui nesse planeta encarnado exatamente para aprender. Não tem ninguém que está aqui que é perfeito. Exato. Se perdoar, aceitar seus erros, aceitar as suas imperfeições, as suas sombras e integrar tudo isso no coração. Trazer tudo isso para o coração, guardar num lugarzinho lá, sagrado, e se comprometer de fazer melhor dali para frente, sabe? Porque eu acho que a gente Exato. se apunhalar o tempo inteiro não resolve, só piora tudo, né? Porque você fica a vida inteira ali se apunhalando e não progride, não evolui. A partir do momento que você capta tudo que você fez, né? Isso trabalhando o autoconhecimento. Então, beleza, agora eu tenho consciência de todas as coisas que eu fiz que eu poderia ter feito diferente se eu tivesse mais maturidade, se eu tivesse tido uma postura diferente. Cata tudo aquilo ali, traz pro coração, se perdoa, sabe? Se olha com amor e vê o tanto de coisa que você ainda pode progredir para frente e que aquilo ali pode sempre te transformar. Assim, a nossa medicina sempre vai ser também os nossos erros, né? Eles ajudam a gente a se curar. Porque a partir da consegue transmutar aquilo tudo e trazer coisas melhores, sabe? Do que você não ter consciência nunca. Você vai continuar errando, sem perceber que está errando muitas Exato. vezes, né? Então, o primeiro passo que eu acredito que funciona é isso. É você ter consciência, se perdoar e começar a trabalhar os seus processos. Então, tem um batalhão de terapias que podem ajudar. Constelação familiar, para mim, é uma dos carros-chefes, assim, que ajudam a gente a ressignificar todas as nossas relações, que são dessas relações que a gente traz os nossos grandes, né, problemas, as nossas maiores neuras. Você pode trabalhar terapias como Theta Healing, né, que vai ajudando a limpar dessas crenças todas. Ai, tem tanta coisa. Das que eu trabalho, uma que eu acho assim que super é válida, o Magnify Healing, que é uma técnica que nem todo mundo conhece, nem todo mundo escuta falar. Fala um pouquinho dela, porque para mim é novidade também, Gê. Eu conheço de Magnify, nome, mas essa eu não sim. experimentei. O Magnify é uma cura magnificada, né?
Ele foi canalizado por duas americanas nos anos 90 e quem ajudou, quem trouxe essa técnica para elas foi a Kuan Yin. Kuan Yin é uma mestre ascensionada. Ela viveu no planeta 1800 e alguma coisa, há muito tempo atrás. Aliás, 1000 não, 800 e alguma coisa. Ah, tá. Há, né, muito tempo atrás. E a Kuan Yin, ela é uma deusa chinesa. Ela reza a lenda que quando ela ia entrando na porta do céu, ela olhou para trás e viu toda a humanidade, aquele sofrimento todo, né? E ela resolveu ficar para ajudar a gente a superar as nossas dores, até que ela não escutasse mais nenhuma súplica de socorro de nenhum ser humano. Então, a Kuan Yin, ela é a deusa da compaixão, da misericórdia, do perdão, ela é a padroeira, assim, é a protetora das mães e das crianças. E essa técnica, ela traz a energia de compaixão dela, assim, é surreal, porque, assim, é uma energia puramente feminina, né? A compaixão, o amor incondicional que ela trabalha. E ela tanto ajuda durante a prática da técnica, ela vai limpando todas as nossas relações. Então tem um momento lá que as relações com você mesma, com os pais, com a família, com os semelhantes, com almohadas, ela traz junto com nomes sagrados, né? Os nomes sagrados de Deus. Então, todos aqueles nomes em hebraico, né? Ela traz a nossa reconexão com o nosso eu superior. Então, a, ela faz com que a gente se integre ao Altíssimo Deus do Universo, né? Trabalhando os chakras, trabalhando tudo. A gente trabalha também o DNA, recodificação do DNA. E assim, é uma técnica de todas as que eu estudei, que foram várias, é uma das que eu pratico todo santo dia, assim, eu pratico e tenho, assim, prazer em fazer. E recomendo por quê? Para quem está passando por um processo de depressão, para quem está passando por uma fase difícil, ela energeticamente te ajuda o divino que tá, que é o seu eu perfeito, que está ali acima de você, te guiando e te faz entrar nesse fluxo, nessa energia de amor incondicional por você mesmo, sabe? Te requalifica toda a sua energia, todas as suas relações, até as relações kármicas, né? Ela é uma das senhoras, ela é uma das do conselho kármico, a Kuan Yin. Então, ela traz essa questão da limpeza do nosso karma também. E, assim, é uma técnica de muita amorosidade, sabe? Que desperta muito essa amorosidade por nós mesmos, que eu acho que quem está passando por um processo depressivo é fundamental, é a primeira coisa que ela tem que fazer, né? Despertar o seu amor próprio, assim, se voltar para isso, sabe? Parar de se apunhalar, de desmerecer o que veio fazer aqui, e entender que é uma peça, assim, fundamental dessa engrenagem toda que a gente vive, né? Que é esse planeta, que é esse universo. Se reconectando com a sua essência também, Se né? Ô, reconectando com a Gê, sua já vou essência. te fazer um convite. E assim, Sim, como falta 1 minuto e meio, não adianta eu te pedir isso agora. Mas, assim, sentir no coraçãozinho, de repente, se você quiser, entendeu? Fazer um download aí de Magnify. Estamos super abertos, tá? E abertas aqui, só para te informar. De repente, se tiver uma disponibilidade na sua agenda, será muito bem-vindo e amorosamente a gente recebe, viu? Só para deixar claro. tá bom, pode deixar. Vamos marcar e a gente posta aqui quando for acontecer, porque eu quero, em Tá, real, a gente vai marcar tá isso bom, daí. Pode ser, por exemplo, tá bom. domingo de manhã, mas falta 1 minuto. Eu quero as suas considerações Ai, finais. E desde tô já, muito Gê, grata. que Ah. lindo. Que contribuição incrível. Fale. Ai, olha, muito grata, Aninha, pelo convite, tá? Por ter esse espaço aqui para falar um pouquinho da minha experiência como mãe, né? E com todas as transformações que eu vivi graças
a ter me proposto a ser mãe, a trazer duas crianças maravilhosas para esse mundo. É, eu não acho que minha vida poderia ser melhor se eu não tivesse eles junto de mim, sabe? É realmente, cada dia mais eu tenho certeza que faz do meu propósito. E te agradecer muito pelo espaço, viu?